Fala pessoal, beleza? Bom dia e boa tarde, boa noite, depender do horário que você esteja acompanhando esse vídeo. Meu nome é Glauco, sou professor de História e a gente tem aqui a nossa meta de falar um pouquinho sobre o imperialismo e o neocolonialismo, né? São movimentos, são situações históricas que aconteceram na segunda metade do século XIX, a partir basicamente dos anos 1870 e vão até o ano de 1914, né, tendo consequências diretas na Primeira Guerra Mundial. Talvez seja esse o grande motivo que faça este assunto ser tão pertinente e, consequentemente, também ser um assunto tão recorrente nas provas de vestibulares, concursos públicos e diversos processos seletivos que a gente vê por aí que envolva o conhecimento histórico como objeto de questões. A nossa ideia aqui hoje é falar das características básicas que permitem a gente conceituar, caracterizar o imperialismo e o neocolonialismo, destacando que esses termos são sinônimos, mas que eles também apresentam uma característica importante que a gente precisa levar em consideração, que é este movimento ser parte do processo do que foi o século XIX, principalmente a segunda metade do século XIX. A gente já ouviu falar em colonização, já ouviu falar em movimento, processo colonizador, enfim. Característico do século XV e século XVI, especificamente no período em que o Brasil entra em contato, o território que hoje é o Brasil, entra em contato com a Europa, especificamente com Portugal, mas nós também temos um episódio de colonização, ou uma nova colonização, acontecendo no século XIX, com algumas características bem peculiares que permitem diferenciar este momento no século XIX do momento do século XV, século XVI, que a gente já deve ter visto em algum momento em que vocês estiveram estudando história, né? Tanto história do Brasil quanto história mundial, por assim dizer. Enfim, então é basicamente com esse objetivo que a gente começa aqui a nossa conversa hoje, tendo em mente que a gente precisa abordar alguns aspectos que são relevantes, principalmente para os exames que vocês vão fazer. O primeiro deles é que não dá para falar de imperialismo ou de neocolonialismo sem falar de revolução industrial, sem falar da disputa entre os países europeus por novos mercados em outros continentes, especificamente os continentes africano e asiáticos. O imperialismo ele é um processo histórico e, como todo processo histórico, ele vem de episódios pretéritos e tem consequências em episódios futuros. Assim como a gente disse no início que o imperialismo é um dos fatores que provoca a Primeira Guerra Mundial, é extremamente importante a gente ter em mente que ele é uma consequência direta do que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que começa na Inglaterra no século XVIII, ela é um dos episódios mais importantes da história mundial, principalmente para os dias atuais, porque a partir daquele momento estava diferenciada a forma de produzir os produtos que até então eram produzidos. As mãos humanas, artesanais, a manufatura passou a ser substituída por robôs, por máquinas. Isso teve impactos na economia, teve impactos na administração das empresas e, principalmente, também tem impacto no cotidiano da vida das pessoas. E, para o nosso caso aqui especificamente, tem impactos para gerar o que foi conhecido como corrida imperialista, que provocou um novo tipo de colonização no continente africano e no continente asiático. Então, assim, a gente precisa ter em mente, basicamente, o que foi a Revolução Industrial, o que a caracteriza e de que forma ela influencia na corrida imperialista para a gente poder discutir mais aprofundadamente nossos conteúdos. Por isso que, para iniciar, a gente inicia com a Revolução Industrial, entendendo como um processo que começa na Inglaterra em 1760, praticamente no século XVIII, que não só muda a maneira das coisas serem fabricadas, tá? Essa talvez seja a característica inicial, a principal, até mais marcante que a gente tem em mente, mas é preciso entender que ela afeta de maneira substancial o modo de vida dos trabalhadores até então. Beleza? E que também a Revolução Industrial, embora ela comece na Inglaterra, ela não vai ficar ao longo de todo o seu processo restrito às terras britânicas. Então repare, a gente tem na Revolução Industrial um processo extremamente importante em que muda o processo de fabricação, de produção dos produtos. Isso é evidente. Quando ela introduz a fábrica no lugar das mãos, no lugar da manufatura, ou seja, a maquinofatura agora passa a fazer parte do processo de produção. Não é mais o homem, as mulheres que vão fazer necessariamente os produtos que são utilizados pelas pessoas na Europa e depois no restante do mundo.
são as máquinas. Isso tem um impacto extremamente relevante, mas principalmente isso permite que haja uma produção muito maior em larga escala, que esgota os mercados dos consumidores na Europa e faz com que as potências europeias precisem buscar fora da Europa novos mercados para conseguir escoar os seus produtos, escoar a sua tecnologia, escoar o seu capital para investir, ou seja, seu dinheiro para investir. É esse processo, é essa necessidade que a Revolução Industrial gera que faz com que aconteça a corrida imperialista, beleza? Mas a gente precisa ter em mente que a grande característica inicial dela é mudar a forma de fabricar os produtos. Isso tem um impacto muito grande na vida dos trabalhadores, isso não fica restrito à Inglaterra, beleza? Embora ela comece na Inglaterra. Então, assim, considerando que a Revolução Industrial ela é um conjunto de transformações técnicas, no sentido de mudar a forma de fabricar os produtos, a gente também precisa ter em mente que isso gera transformações econômicas. Beleza? Ou seja, você tem uma alteração técnica na forma de produzir um produto e você também tem uma alteração econômica na forma em que a economia se comportará a partir da nova disponibilidade de produtos e das novas necessidades que são geradas para as empresas e para as pessoas que estão envolvidas tanto na fabricação desse produto, quanto no comércio, quanto no consumo desse produto. A Inglaterra é o ponto inicial do século XVIII, 1760, mas no século XIX, a Inglaterra não é a única que participa da Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial não se restringe apenas à Inglaterra. A partir do século XIX, outros países da Europa, bem como os Estados Unidos e o Japão, que é um país da Ásia, participam desse processo da Revolução Industrial. Isso é importante para a gente entender o que a gente disse anteriormente, de que não há restrição para a Inglaterra, ou seja, apenas a Inglaterra. A Inglaterra não é o único país que participa, que dita o ritmo da Revolução Industrial. Ele é o principal até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ou seja, até quando o imperialismo deixa de ter consequências diretas na sociedade europeia e na sociedade no restante do mundo. Mas a partir do século XIX, outros países começam a participar disso. Por isso que, inclusive, costuma-se dividir a Revolução Industrial em duas etapas. Na verdade, a Revolução Industrial é dividida em mais etapas, mas para a nossa conversa hoje, a gente vai ficar com a ideia de duas divisões, que é a primeira Revolução Industrial, basicamente século XVII e primeira metade do século XVIII, primeira metade do século XIX, ou seja, 1760 a 1860, que é uma Revolução Industrial que basicamente fica restrita à Inglaterra, beleza? E a segunda Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial que já tem a participação dos outros países, que começa em 1860 e vai até 1914. Essa segunda Revolução Industrial, ela é a Revolução Industrial em que há a inserção da corrida imperialista, em que há a participação da disputa, da lógica de disputas por mercados entre as potências europeias, os Estados Unidos e o Japão. É essa segunda Revolução Industrial que nos vai chamar mais a atenção para o nosso objetivo hoje, que é discutir imperialismo e neocolonialismo, beleza? Mas antes disso, a gente vai reforçar um pouco mais os motivos que fizeram a Revolução Industrial acontecer. Em que basicamente a gente tem a Revolução Comercial, que já acontece desde o início, desde o século XV, com expansões marítimas, e que é uma consequência direta do que aconteceu na Idade Média, enfim. O que eu preciso que vocês pensem que a Revolução Comercial ela traz uma nova forma de se fazer comércio no mundo. E como assim? Uma forma de você fazer comércio agora em escala global. Antes um comércio restrito basicamente aos territórios europeus, agora ele passa a fazer parte do comércio global. Um comércio em que acontece entre continentes, ainda que dentro de uma lógica de dominação colonial, como por exemplo no caso do Brasil, que era colônia de Portugal e que pelo pacto colonial deveria fazer comércio apenas com Portugal, ainda que dentro desse processo já existe uma revolução comercial no mundo, uma revolução que permite que as empresas, que os investidores pensem em vender seus produtos para além do seu próprio território físico, do seu próprio território geográfico. Beleza? Não é mais uma coisa só entre cidades, não é mais uma coisa apenas entre países, é uma forma de fazer comércio até mesmo entre continentes. Isso permite que a Inglaterra, por exemplo, acumule muitos capitais, muito dinheiro, porque, principalmente a partir do século XVIII, a Inglaterra já se torna a principal economia do mundo, com a principal marinha mercante do mundo. Ou seja, é a Inglaterra quem está participando da maior parte desse comércio, da maior troca de mercadorias, tendo em vista o seu poder naval, as suas embarcações, o que gera bastante capital para o inglês.
Ou seja, a Inglaterra está conseguindo guardar dinheiro para investir em outras formas de fazer comércio, em outras formas de gerar produtos. E uma dessas outras formas de gerar produto é a Revolução Industrial, uma maneira radical de você mudar a fabricação dos produtos. Isso permite, por exemplo, que a Inglaterra, nesse sentido de buscar uma nova forma de fazer produtos, invista em tecnologia. E aí, quando a gente fala em investir em tecnologia, a gente está dizendo que você está investindo no processo, na introdução de máquinas dentro do processo de fabricação de mercadorias. Ou seja, você está buscando novas maneiras de você fazer mais produtos para você vender esses produtos em maior quantidade, para você buscar maior retorno financeiro e conseguir acumular um maior número de capitais. Isso permite que a Inglaterra se destaque, que a Revolução Industrial aconteça, e isso, de maneira geral, acontece primeiro na Inglaterra. E o que explica esse pioneirismo inglês, a gente pode dizer que é basicamente a sua participação na Revolução Comercial graças à sua grande indústria naval. Esse processo de inserção da Inglaterra dentro dessa lógica do processo capitalista, de liderando esse processo, é muito marcante. E acaba sendo muito marcante para a gente também pensar no imperialismo, porque a Inglaterra é um dos países que mais tem colônia na Ásia e na África. E essa estrutura de colonização ela começa a ser erguida, começa a ser montada, começa a ser criada, quando a Inglaterra começa a se colocar como um país potente do ponto de vista econômico e que se reflete na sua capacidade de dominação de outros territórios. Beleza? Isso está muito ligado à sua supremacia naval, principalmente a partir do século XVII, mas principalmente a partir do século XVIII. É um período que a Inglaterra se consolida, e aí já como o principal país do globo terrestre, o principal país do mundo. Beleza? Então assim, o pioneirismo inglês, a Inglaterra sai na frente, por isso que a pena fala da Revolução Industrial, ela fica basicamente concentrada na Inglaterra. E depois a gente pode dizer que ela se expande para os outros países da Europa, Alemanha, Itália, França, Bélgica e também para os Estados Unidos e para o Japão. Mas o pioneirismo inglês está ligado muito à sua participação na Revolução Comercial, tá? Que é sustentada pela supremacia da sua marinha mercante, que é a sua supremacia naval. Além disso, a Inglaterra tem uma estabilidade política muito grande, em que ela já tem a adoção de uma monarquia parlamentar que permite que a burguesia tenha participação na política e permite que a burguesia, por ter uma participação no governo, na vida política do país, consiga difundir uma ideologia liberal que permite essa busca por lucros cada vez maiores, por retornos financeiros cada vez mais rentáveis e que faz com que, dentro dessa lógica, haja uma introdução de um espírito capitalista mais avançado na Inglaterra. Isso faz com que a Inglaterra esteja assim, buscando maneiras novas de conseguir retorno financeiro. E é por isso que a maquinofatura surge como uma substituição da manufatura dentro de uma lógica de que, olha, vamos buscar uma maneira de conseguir fazer mais produtos para vender mais produtos para conseguir mais dinheiro? Vamos. Então vamos tentar introduzir a máquina que consegue produzir de maneira mais rápida o que a mão humana não é capaz de fazer. É dentro dessa lógica que a gente tem a importância dessa monarquia parlamentar e principalmente a difusão dessa ideologia liberal, ou seja, do liberalismo econômico, de livre concorrência, e que as empresas buscam por si só produzir maneiras de encontrar formas de fazer maior quantidade de produtos de qualidade e para que possa vender mais. Essa lógica é o que na prática, na essência, vai acabar garantindo que a Inglaterra consiga liderar esse processo de revolução industrial, porque cabe a ela, inicialmente, liderar a questão tecnológica. Mas, além disso tudo, dentro dessa lógica de ideologia liberal, é importantíssimo que a gente destaque uma das consequências que isso tem para as pessoas que viviam na Inglaterra, para a grande massa de trabalhadores que não estava na cidade e nas fábricas, sim nas fazendas, nas áreas rurais, que é um processo conhecido como cercamento. O que era o cercamento? Foi um processo em que você buscou cercar as terras das fazendas para que você, colocando barreiras, você pudesse criar animais em maior quantidade dentro do seu cercado, do seu cercamento. Principalmente os animais e as ovelhas. E as ovelhas, criado dentro de um determinado cercamento, elas acabavam substituindo outro tipo de atividade econômica rural, que era a plantação agrícola de alimentos, em que você necessita uma mão de obra em grande quantidade. Com a expansão dos cercamentos, você teve uma produção maior de lãs a partir das ovelhas que viviam nesses cercamentos e, consequentemente, você conseguiu maior matéria-prima, que a lã serve para a produção de roupas,
nas fábricas que agora estavam surgindo cada vez mais. E por outro lado, a galera que trabalhava no campo, plantando alimentos, agora não tem mais esse emprego e é uma mão de obra muito mais necessária para cuidar das ovelhas. Então o que acontece? Essa galera acaba migrando para a cidade para tentar a sorte agora trabalhando nas fábricas que produzem roupas, tecidos a partir das lãs que vêm dos campos. Só que essa galera que chega que vai trabalhar na fábrica, nem todos conseguem empregos, nem todos conseguem emprego com boa remuneração. Então o que acontece? Essa galera acaba gerando o que fica conhecido como excedente de mão de obra, que se torna uma mão de obra barata e disponível para trabalhar nas fábricas, a remunerações muito mais baixas e que, consequentemente, não exigem que você tenha direitos garantidos, o que permite ao dono da fábrica tirar um lucro cada vez maior. E com lucro cada vez maior, buscar formas de aumentar incessantemente o seu lucro, tendo em vista a predominância do espírito liberal que a gente viu que já existia na Inglaterra até então. Então repare que os cercamentos geram uma mão de obra para as fábricas e também geram uma matéria-prima em larga quantidade para a indústria têxtil, a indústria de roupa, que é uma das principais indústrias que surgem com a inclusão da Revolução Industrial. Com isso, você tem uma estrutura sendo montada que permite que a Inglaterra se destaque mundialmente pela sua capacidade de produção, das suas indústrias. Além disso tudo, você tem o desenvolvimento tecnológico, que é a produção de fábricas, e também a existência de outras estruturas de matérias-primas, principalmente o carvão e o ferro, que são as principais forças motrizes das máquinas que existem até então, que permite que as máquinas funcionem e que dá à Inglaterra, poder ter territórios que tenham jazidas de ferro e de carvão, que dá à Inglaterra a capacidade de conseguir sustentar, de conseguir manter em funcionamento por grande tempo as suas máquinas. Então isso faz com que a Inglaterra comece a se colocar como pioneira na Revolução Industrial e, consequentemente, como o principal país economicamente do mundo e também com consequências políticas. Só que isso dura dentro da primeira fase da Revolução Industrial, a Era do Carvão e a Era do Ferro, basicamente até 1860. A partir de 1860, você tem mudanças, e essas mudanças podem ser entendidas como o surgimento da segunda fase da Revolução Industrial, que é basicamente que o ferro vai ser substituído pelo aço, né? E o vapor, muitas vezes produzido até pelo carvão, vai ser substituído pela eletricidade e pelo petróleo. O que significa isso na prática para a Revolução Industrial? Significa que você tem novas máquinas que são capazes de fazer maiores produtos, produzir maiores quantidades, mas, ao mesmo tempo, você também tem a necessidade de buscar novas fontes de matérias-primas. E agora essas fontes de matéria-prima vão ser buscadas em outras localidades. Especificamente o petróleo é um produto muito encontrado na Ásia, na região do Oriente Médio. E também um produto encontrado na África, o que gera cada vez mais o interesse da Inglaterra e agora dos outros países que participam da Revolução Industrial para que ela consiga ter acesso a esses mercados fornecedores. E aí você tem início essa nova fase, a segunda fase da Revolução Industrial. E essa segunda fase da Revolução Industrial ela é extremamente importante porque ela também fica caracterizada pela expansão da Revolução Industrial para outros países, especificamente para a Alemanha, para a Itália, que ambas haviam se unificado como país a partir de 1870, para a Rússia, que recebe muito investimento estrangeiro, especificamente da Inglaterra, para os Estados Unidos, que havia já adotado uma lógica de expansão dentro do continente para outras regiões, a partir do episódio conhecido como Guerra de Secessão, que é uma guerra civil que acontece nos Estados Unidos, e permite com que os Estados Unidos unifiquem de forma mais sólida os seus territórios e agora sigam essa busca pela expansão. E o próprio Japão, que no século XIX passa por uma revolução de modernização, conhecida como Era Meiji, né? É uma revolução extremamente importante que o Japão busca se adequar ao que as outras potências da Europa e dos Estados Unidos estão fazendo através da expansão e da modernização da sua estrutura econômica. E esses países conseguem, a partir dali, entrar na corrida industrial com a Inglaterra. Lógico, a Inglaterra ainda lidera esse processo de maneira muito, muito folgada, digamos assim, mas ela agora passa a ter que dividir mercados com esses novos países. E esses mercados, inicialmente, que ficam restritos ao território europeu, se mostram claramente suficientes para todos. Ou seja, é necessário para que todos os países possam conseguir vender seus produtos, conseguir encontrar suas matérias-primas, conseguir encontrar formas de aumentar a sua renda, que eles encontrem novos mercados, novos territórios para que eles possam fazer isso. E aí onde é que estão esses territórios? Onde não havia acontecido a Revolução Industrial, que é basicamente na Ásia e na África e também no continente da América. Mas especificamente na Ásia e na África é para onde as potências europeias vão se voltar um olhar mais atento, porque na América
nesse período, no século XIX, você já tem muitos países, muitas antigas colônias que declararam sua independência, ou seja, são países autônomos independentes que não vão, de primeiro momento, admitir essa submissão que essa nova colonização vai gerar. Então, para isso, o que esses caras fazem? Eles buscam novos mercados. E essa busca por novos mercados gera o que fica conhecido como corrida imperialista para a Ásia e para a África, porque ela acontece essa corrida em uma disputa por mercados dessas potências europeias, mais os Estados Unidos e o próprio Japão, que buscam na Ásia e na África consolidar acordos comerciais para que eles consigam garantir acesso a matérias-primas e que eles também consigam encontrar mercados consumidores para onde eles possam escoar os seus produtos produzidos ou seus produtos fabricados. É isso que faz com que os países busquem cada vez mais esses acordos e busquem primeiro, e busquem em cada vez mais, e ter acesso a cada vez maiores territórios, para que eles consigam expandir essa ideologia que a gente chama de busca pelo lucro, a ideologia capitalista, que faz parte do sistema capitalista, a busca pelo lucro, e eles buscam pelo lucro, buscam lucro, buscam lucro, buscam lucro, e consequentemente precisam de novos mercados, consequentemente precisam dominar regiões na África, regiões na Ásia, para que isso seja conquistado. E isso acontece durante a segunda fase da Revolução Industrial, como uma consequência disso, uma consequência da expansão da Revolução Industrial para outros países, uma consequência da necessidade de buscar garantir novos mercados, tanto para acessar matéria-prima, quanto para escoar seus produtos, para vender seus produtos, faz com que isso aconteça na segunda metade do século XIX e faz com que a região da Ásia e da África seja novamente colonizada, daí o termo neocolonialismo. Ainda que a gente possa falar, mesmo que a gente possa falar como ficou caracterizado, e acaba sendo questão de prova às vezes, de que existia uma missão civilizadora, existia um objetivo muito maior por trás da galera dos países europeus, como termos como fardo do homem branco e coisas desse tipo. Ainda que a gente possa falar que existia um objetivo por parte de alguns países europeus, da Europa, um discurso oficial de que o que motivava a expansão, o que motivava o imperialismo nesse processo era desenvolver essas regiões, esses países, essa missão civilizatória, o grande ponto para essas regiões, o grande ponto para essa expansão, o grande ponto para esse imperialismo, para esse neocolonialismo, para essa nova forma de dominação, é a questão econômica. É a garantia de mercados de matéria-prima e de mercados consumidores. Esse é o ponto básico que a gente tem que ter como norte quando pensar no imperialismo, porque é a maneira a visão que é mais cobrada nas provas, nas questões. Então, assim, a gente viu até aqui que o imperialismo ele é fruto da Revolução Industrial, fruto da sua expansão para outros países, fruto da busca cada vez mais forte por mercados consumidores e mercados de matéria-prima. Isso é o que faz com que a Ásia e a África seja almejada no primeiro momento, até porque a Ásia e a África ainda não se encontram como países, não se encontram como país declarando sua independência, como acontece na América. A Ásia e a África são continentes mais vulneráveis à dominação europeia dentro desse período do século XIX. E isso é o que caracteriza também o imperialismo. O imperialismo que acontece do século XIX e no século XX, digamos assim, ele basicamente é a ação desses países capitalistas do Ocidente, e o Japão também pode ser incluído nesse sentido, embora não seja do Ocidente, e que eles buscam expandir suas relações econômicas, ou seja, possibilidade de comprar matéria-prima, possibilidade de vender produtos fabricados para regiões, para os países africanos e países asiáticos. Isso dura de 1875, que é um dos marcos considerado importante, até basicamente 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Daí o imperialismo ter grandes consequências diretas na Primeira Guerra Mundial. Tá? Só que o imperialismo ele tem como características básicas a lógica de dominação e de exploração. Tá? E essa dominação e exploração ela se dá não de forma tão, digamos assim, explícita, de que, olha, eu estou vindo aqui te dominar, olha, eu estou vindo aqui te explorar. Não. Se dá com um discurso de missão civilizatória de que os países europeus estavam investindo, mandando produtos, buscando fazer acordos comerciais com países africanos e asiáticos. E se dá também pela ideia de que você não está formando necessariamente colônias clássicas, sim impérios de territórios agregados. Né? Em alguns casos, a dominação é muito efetiva, com exército, com dominação do governo. Em alguns casos não, na verdade, em alguns casos a Índia, por exemplo, passa a fazer parte do Império Britânico, ou seja, as colônias passam a fazer parte de um império, né? E isso só é possibilitado porque você tem na Ásia e na África governos, estruturas econômicas
que se mostram dependentes, que se mostram vulneráveis ao Ocidente capitalista. Então, assim, a gente tem essa estrutura muito bem arquitetada, essa estrutura muito bem direcionada, muito bem montada, e ela acontece no século XIX como fruto da Revolução Industrial para atender os interesses dos países que participam da Revolução Industrial, dos países que estão buscando mercado consumidor e matéria-prima. Isso é um ponto importante para a gente ter em mente. Daí a lógica de dominação e de exploração que vem junto com o imperialismo, que vem junto com o neocolonialismo. Beleza? Só que assim, a gente não pode em nenhum momento entender que essa dominação e exploração elas estão ligadas a um processo maior. Elas não acontecem porque os países da Europa, os Estados Unidos e o Japão são malvados, enquanto os outros são mocinhos. Ela acontece numa lógica econômica, né, em que você tem a Revolução Industrial como mola propulsora de uma sequência de fatores de aumento de produção e que, consequentemente, também geram crises provocadas pela superprodução, ou seja, pela capacidade que as fábricas têm de produzir produto em maior quantidade que as pessoas têm de conseguir consumir. E esse consumo não acontece não é porque as pessoas não querem, é porque ou elas não precisam ou porque muitas vezes elas nem podem adquirir determinados produtos. Se a gente pensar na lógica de produção têxtil, por exemplo, em que a gente fala que os empregados das fábricas ganhavam um salário ruim, um salário baixo, significa que eles tinham dificuldade para adquirir produtos. Então, consequentemente, eles tinham dificuldade para adquirir os próprios produtos que eles produziam. Então, não adiantava produzir roupas para 1000 homens trocarem a cada dois meses, se a cada 2 meses não era possível para o trabalhador comprar uma nova roupa. Então, essa roupa ficava ociosa, ficava sem ter o destino que ela deveria ter, que era gerar lucro para a fábrica, gerar lucro para o dono da fábrica. Então, gerava uma crise de superprodução, em que você tem uma dificuldade de absorver os produtos no seu mercado interno, no seu mercado europeu. Mas fora da Europa, na África e na Ásia, você não tem fábrica produzindo roupa e você tem pessoas que precisam de roupa. Então aquela roupa que você não consegue vender na Europa, você vai vender na Ásia e na África. Só que para fazer isso, você precisa, dentro da lógica de revolução, dentro da corrida imperialista, garantir que aquele mercado compre isso de você. Ou seja, você precisa, de certa forma, dominá-lo para garantir que ele compre isso de você e não de outro país, e não de outra fábrica, não de outro concorrente. Daí você buscar pelo imperialismo formas de dominação. Então, se você tem um acordo, por exemplo, com o mercado indiano, com a Índia, você poderia garantir que a Índia comprasse só da Inglaterra. Porque você tem um acordo com eles. Afinal de contas, a Índia faz parte do Império Britânico. E para fazer parte do Império Britânico, você compra só da Inglaterra. E por ser parte do Império Britânico, você só compra só da Inglaterra. Afinal de contas, a Inglaterra é que melhor e mais produz no mundo. Então repare como essas coisas estão bem amarradas. A Revolução Industrial aumenta a produção. O aumento da produção gera crises cíclicas de superprodução. Ou seja, momentos em que você não consegue vender todos os produtos no seu território europeu. E aí você pensa, vou vender para fora da Europa. Onde? Na Ásia e na África, onde não tem fábricas. E aí eu vou lá e domino esses países de uma maneira mais disfarçada, em alguns casos, em outros muito claras, e eu faço com que eles adquiram meus produtos. E aí, consequentemente, eu não tenho mais crise de superprodução. É uma lógica simples, objetiva, que foi adotada pelos governos dos países ocidentais no século XIX. Curioso pensar isso, né? Mas os caras fizeram isso. E aí dominaram esses países e conseguiram expandir os seus produtos. E conseguiram expandir a sua economia. E conseguiram também expandir a sua tecnologia. A exportação tecnológica, ou o imperialismo tecnológico, é um dos mais simples da gente perceber, que basicamente consiste em países que levam sua tecnologia, as suas fábricas, que levam as suas invenções para outros. Por exemplo, se a gente pensar no transporte sobre trilho, no trem, no bondinho, são invenções europeias. O trem chega, inclusive, no Brasil através de engenheiros ingleses, ou seja, você está exportando mão de obra inglesa para o Brasil, um exemplo que eu estou dando, para que ele vá lá e ensine o brasileiro a fazer trem, a fazer trilho. Esse cara tem a tecnologia, a forma de fazer, e está chegando num país para mostrar como é que se faz. E com isso você tem uma exportação tecnológica que vem junto com a exportação de capitais. Porque o que acontece? Quando você leva um estrangeiro para a Inglaterra, enviava engenheiros para outros países, para esses engenheiros produzirem produtos, produzirem estrutura, infraestrutura, como trilhos e tudo mais, é uma forma, por exemplo, de facilitar a produção, a circulação de mercadorias naquela região. E essas mercadorias eram fabricadas e vendidas onde? Na Inglaterra. Então repare que até quando você leva o seu desenvolvimento tecnológico
né, digamos assim, o seu crescimento, o que você divide, que você compartilha seu conhecimento com outros países, você está ainda assim dominando-os para explorá-los. A lógica de dominação e de exploração se faz presente. Porque você está dominando tecnologicamente, como por exemplo a construção de uma rodovia, e que isso é para garantir uma estrutura ou uma infraestrutura que permita você escoar ou circular melhores mercadorias dentro do território na África. Ou dentro do território na Ásia, dentro dos territórios na Ásia. Então repare que você tem muito claramente essa lógica de dominação e exploração muito frequente até na exportação tecnológica, até no fardo do homem branco de levar a civilização para o continente africano e para o continente asiático, como é frequentemente se dizer. Como é um termo que costuma cair na prova. Você tem a dominação e a exploração dentro desse processo. Isso é a lógica do imperialismo. Por isso que em muitos casos o imperialismo ele é sinônimo de neocolonialismo. Porque nada mais é do que você fazer uma nova maneira de colonizar esses territórios. Se na colonização do século XIV, do século XV e século XVI, 1400, 1500, você tem uma colonização em que basicamente você chega no litoral da África e da Ásia, estabelece feitorias, faz acordos comerciais com os reinos para que eles entreguem produtos, especiarias e escravos também, e você os leva para a África e para a Europa. Nesse novo colonialismo, não. Você penetra no continente, você domina o continente, você explora o continente diretamente. Porque agora você está levando até sua tecnologia para lá. Que agora você está levando a sua maneira de produzir produtos para outra região. Você precisa agora também criar o hábito daquela galera consumir seu produto, daquela galera se vestir de um jeito diferente. A roupa, o padrão de roupa que a gente vê hoje no mundo, em que algumas empresas multinacionais, por exemplo, conseguem determinar que você vai usar uma determinada marca A, uma determinada marca B, essa lógica que a gente tem de muita gente se vestindo igual, por exemplo, com camisas de time de futebol, europeus especificamente do Real Madrid, que é comum você ver um menino na Ásia, um menino na África, um menino no Brasil utilizando uma camisa do Real Madrid, essa lógica de padronização ela é difundida ao longo do tempo. Então repare, você com a nova colonização, que você precisa penetrar no continente, você precisa mostrar para o cara que ele agora precisa se vestir de terno. Um cara na Índia, um burguês na Índia, um dono de propriedade na Índia, que tem o seu jeito de se vestir antes da nova colonização, ele agora é convencido que deve se vestir de terno. Para você poder, na Europa, vender o seu terno na Índia. E aí a Índia se torna um país que consome terno, porque ele entende que se vestir de terno é uma maneira elegante, uma maneira civilizada. Afinal de contas, ele faz parte agora do Império Britânico. Entenderam essa lógica em que você tem agora de fato uma penetração no continente, na mente e no coração dos colonizados? Em que agora eles querem fazer parte desse império? Estou dando um exemplo da Índia especificamente, que você cria isso para garantir o atendimento dos seus interesses econômicos. Só que nem sempre foi possível, e nem sempre aconteceu, de que essa dominação fosse aceitada passivamente, essa nova colonização. Na China, por exemplo, embora ela tenha sofrido muita dominação depois dos países europeus, especificamente da Inglaterra, ela no início da tentativa de colonização, isso aí bota os anos 1839 a 42, ela entrou em conflito militar com os ingleses na chamada Guerra do Ópio, em que basicamente a droga, o ópio, que é uma droga alucinógena, que deixa as pessoas meio, digamos assim, aéreas, ela era proibida de ser vendida na China, mas os ingleses insistiam em vender o ópio. Insistiam que o ópio fosse vendido ali como uma forma de mercadoria. Isso fez com que os chineses e os ingleses entrassem em conflito. O conflito terminou com a vitória dos ingleses devido à sua superioridade militar. E aí o ópio passou a ser vendido e você tem uma alteração na cultura de consumo local para que você permita que um país europeu tenha, digamos assim, vantagens econômicas. Mas repara que tem uma tentativa de resistência aí. Também foi comum na África do Sul, as lutas de Shaka Zulu e de Samuel Kibang do Congo, em que basicamente eles buscavam evitar a dominação europeia nos territórios africanos. E que basicamente pela luta militar, pela resistência física, eles buscavam evitar que essa galera ali se contaminasse, que ali se fizesse presente. Percebam que isso mostra que tanto a região africana quanto a asiática não aceitaram passivamente, buscaram resistir com a sua cultura dentro do território, dentro dos seus próprios territórios. Que essa dominação imperialista que a gente vê que aconteceu e tudo mais, ela foi muito, ela não foi aceita passivamente, ela ainda teve a tentativa de resistência dos africanos e dos asiáticos. Só que a superioridade militar
e a própria disseminação cultural capaz que os europeus fizeram, que as potências capitalistas fizeram, fez com que essas regiões acabassem sucumbindo e que esse movimento de resistência não se mostrassem com tanto sucesso quanto inicialmente poderiam ter tido. Ou deveriam ter tido, ou não, isso é outra história. Mas o fato é que houve a colonização, a nova colonização, que houve o imperialismo sendo um elemento marcante a partir do século XIX nas sociedades africanas e asiáticas. O novo colonialismo, um colonialismo em que você penetra dentro do continente para efetivar sua dominação direta, beleza? E assim, e o grande símbolo disso, para a gente pensar, é um episódio conhecido como Conferência de Berlim, que aconteceu em 1885. Na verdade, os países capitalistas, mais os Estados Unidos, a Rússia europeus capitalistas, mais os Estados Unidos, a própria Rússia, a Rússia é um país europeu, eles se reuniram para determinar quem deveria dominar cada região. Na verdade é o seguinte, a Inglaterra principalmente tinha grandes possessões de território, a Alemanha já tinha crescido bastante território, a Itália também queria crescer bastante território, os Estados Unidos também queriam crescer na dominação de territórios, mas tinha a Rússia, a Bélgica, a França também participando. E assim, a galera chegou e se organizou, olha, vamos organizar isso aqui direitinho para que todo mundo possa explorar um pouco o continente africano. Ele é grande. Então a ideia foi dividir o continente africano em partes que ele pudesse ser dominado. Por exemplo, regiões como Angola, são regiões que têm de domínio português, tanto que lá até hoje falam português. Regiões como Marrocos, o domínio já era mais francês. Regiões como a Índia, por exemplo, o domínio já foi inglês. Então, regiões como a China e já teve dominação tanto japonesa quanto americana. Então, assim, você tem essas regiões, região do Congo, com dominação belga. Então, você teve regiões especificamente na África, região da África do Sul, dominação inglesa. Então, assim, você tem regiões em que há um domínio muito claro de um determinado país e que tentou se combinar nessa Conferência de Berlim que essas regiões seriam divididas e dominadas pelos países dessa forma. É interessante pegar que algumas questões buscam confundir Conferência de Berlim com Conferência de Bantung, que é uma conferência que aconteceu em 1965, a de Berlim é de 1885. Então, no século XIX, a conferência é das potências imperialistas para dominar a África e a Ásia. No século XX, 1900, a conferência que tem, ela é dos países africanos, dos países asiáticos recém-independentes, que eles conseguem a sua independência só após a Segunda Guerra Mundial, e que no processo chama descolonização da África e da Ásia. E essa descolonização se dá porque a colonização acontece agora no século XIX, como a gente está vendo, e que esses países se reúnem para marcar a sua característica como, olha, nós não vamos nos alinhar, nós não vamos nos submeter mais a potências europeias. Então, só para não confundir, século XX é a do movimento de descolonização, no século XIX é o movimento de nova colonização, beleza? E assim, essa conferência de Berlim ela tem um aspecto muito simbólico, né, mas ela mostra muito a supremacia do poder ocidental sobre o Oriente. E esse poder é muito conquistado graças à sua dominação militar, que é sustentado pela sua dominação econômica, que se reflete também na sua dominação política. E isso se dá muito para garantir que isso aconteça, que você não tem que ficar sempre lutando para dominar, é quando você passa a cooptar as elites locais. Então repara, a Inglaterra dominou a Índia. Ela precisou vencer a Índia em algumas batalhas? Sim. Em algumas batalhas militares, sim, porque teve movimento de resistência na Índia. Mas em um dado momento a elite indiana entendeu que era mais fácil se alinhar aos interesses da Inglaterra porque ela própria ia tirar vantagem, explorando o seu próprio povo, digamos assim. Mas ela não seria mais explorada, ela participaria do processo de exploração. Ou seja, não seria mais o oprimido, participaria do processo de opressão. Então essa cooptação das elites locais é extremamente importante para entender como essa supremacia do Ocidente se deu no Oriente. Como a supremacia das potências ocidentais capitalistas europeias, dos Estados Unidos e até do Japão se deu sobre os países da África e da Ásia. Uma dominação muito voltada para colonizar, para dominar, para explorar. Isso aconteceu no século XIX. E essa corrida imperialista gerou disputas que perduraram até o início do século XX, até haver a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Tanto que uma das consequências diretas do corrida imperialista é a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Beleza? A Primeira Guerra Mundial é outro assunto que a gente vê mais pra frente depois. Então assim, galera, eu deixo aqui para vocês o meu contato, o meu Instagram e o meu WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem caso tenham algumas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Enfim, o objetivo aqui foi passar de maneira resumida os principais aspectos, as principais características para a gente pensar o imperialismo voltado para as questões do vestibular, das questões de concurso que a gente vai fazer, tá bom?
E a ideia é que vocês continuem estudando, lendo, enfim, consumindo material que vocês puderem, fazendo questões, revejam o vídeo, se não entender uma parte, voltam no vídeo. Enfim, a gente também tem outras formas de contato aí disponibilizado para vocês para sanar dúvidas e coisas do tipo. E a ideia é que a gente se veja em breve com outro vídeo sobre outro assunto, outra gravação, tá bom? Imperialismo, consequência da Revolução Industrial. O imperialismo é um dos fatores para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, beleza? O imperialismo, ele é causado pela Revolução Industrial, pela corrida, pela disputa de mercado entre países, e ele é causador da Primeira Guerra Mundial, que é uma disputa militar entre os países, tá bom? E que países são esses? Basicamente, países europeus capitalistas. Basicamente, Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos. São os países que vocês mais vão ouvir falar sobre esses assuntos, tá bom? É isso, galera. Obrigadão. Fiquem na paz e a gente se vê em breve. Valeu. Abraço.